Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Janome do Brasil e hoje eu trago para vocês esse lindo acessório para fazer pregas e franzidos, para te auxiliar na sua costura do dia a dia. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui que eu vou te mostrar como utilizar corretamente nas nossas máquinas Janome esse lindo acessório. Então, vamos lá! Lembrando que a gente tem esse acessório para todas as máquinas Janome, das linhas mecânicas e também das linhas eletrônicas. Esse aqui que eu estou utilizando é da linha mecânica de 5mm, mas ele também funciona para as máquinas de 7mm eletrônicas da Janome, tá? Aqui eu também tenho a de 9mm, que são da linha da Janome eletrônica de 9mm, que você pode também utilizar na sua máquina caso ela seja de 9mm. Temos também essa daqui, que são das máquinas de 7mm de haste alta, que já saíram de linha, mas que por acaso, se você tem aí na sua casa e quer adquirir esse acessório aí na sua casa, né, para facilitar a sua costura do dia a dia, também vai te auxiliar bastante. Ele serve para as máquinas como a 7700 QCD, MC6600P, MC6500P, entre outros. É muito importante que você utilize o acessório correto para sua máquina, assim você terá uma melhor performance no seu dia a dia, tá? É de suma importância. Então aqui nós temos a de 5 e de 7mm para as máquinas que ainda estão em linha, tá? De 5 e de 7mm, tanto mecânica quanto eletrônica. Temos as linhas eletrônicas de 9mm. E as linhas de haste alta de 7mm que você pode também adquirir pelo nosso site janome.com.br. Mais uma vez, é importante que você utilize o acessório correto, né? Se atentar ao código, tudo bonitinho, para que tenha uma melhor performance na hora do seu trabalho de executar o seu projetinho, tá bom? E agora, vamos colocar ele em prática. Lembrando que eu vou ensinar utilizando de 5mm, mas a funcionalidade, a configuração é a mesma para todos, tá bom? E agora vamos lá colocar eles em prática. Bom, então eu tô aqui com o nosso acessório. Ele parece um bicho de 7 cabeças, mas na verdade ele não é. Ele é bem, na verdade, fácil e intuitivo de utilizar na costura, né, do seu dia a dia, no momento que você quiser fazer pregas, franzidos e costura reta também, porque ele também faz uma costura reta. Tem uma funcionalidade aqui que eu vou explicar em breve, que tem como você costurar na costura reta, mas isso para um outro momento. Nesse primeiro momento, a gente tem que entender primeiro como ele funciona. O que é cada mecanismo dele, como cada mecanismo funciona, cada ajuste que a gente pode fazer para ter uma melhoria na hora da costura e saber entender ele, né, sobre como funcionam os mecanismos para ter uma melhor performance mesmo na sua máquina. Então a gente pode começar aqui, por exemplo, observando aqui, né, que existe um pé calcador aqui, ó, incluso, né, embutido nesse acessório. Porque te facilita a não tirar o suporte do calcador, por exemplo. Você vai inserir na máquina como se fosse um próprio pé calcador mesmo, como ele é mesmo de fato. Você não precisa tirar o suporte do calcador inteiro para depois inserir na máquina, ter a dificuldade de você inserir o próprio acessório na máquina, não. Ele te facilita muito mais sendo dessa forma, porque você tira etapas de como instalar o próprio acessório na sua máquina. Isso é muito importante. Facilitar o seu dia a dia na costura. Então aqui a gente tem um pé calcador, aqui a gente tem um parafuso que você ajusta qual é a posição do calcador de acordo com a sua agulha na máquina. Isso também é importante, ó. A gente pode ver aqui, ó, que você consegue ajustar a posição desse calcador na máquina. Isso é de suma importância. Porque às vezes a sua agulha está para a esquerda, ou está para a direita, ou está centralizada, e você tem que ter uma precisão exata de como você vai utilizar o acessório. Isso é muito importante. Então, posicionou, você vai lá, dá uma rosqueada na posição que você quer, que vai te ajudar demais na sua costura, tá? Aqui a gente tem a placa de seleção de intervalo de pontos, que é esse aqui, ó, que a gente seleciona quais são as etapas do ponto que a gente quer na hora de fazer o franzido ou na hora de fazer a prega, né? Então aqui a gente tem a etapa 1,
que é o intervalo de pontos que o acessório vai fazer para fazer a prega, para formar a prega no seu tecido. Então aqui a gente tem o número 1. Como ele tem o intervalo de número 1, ele vai mais franzir do que fazer uma prega, né? Isso a gente vai mostrar em prática como funciona. Então, no intervalo de 1 ponto, ele faz a preguinha, no caso, mais o franzido, né? Aqui a gente tem o intervalo de 6, então depois de 6 pontos, ele forma a prega. Aqui 12, então no caso aqui o intervalo é de 12 pontos. Então ele vai fazer 12 pontos e faz uma prega. 12 pontos e faz uma prega. E aqui na estrelinha, ele vai fazer a costura reta. Simples e prático. Então a gente vai colocar aqui no 6, por exemplo. Aqui a gente tem o parafuso de ajuste de profundidade da prega, que a gente pode observar, também tem no manual, tudo explicadinho, tá? O manual é de suma importância que a gente sempre verifique para entender também sobre melhor o funcionamento do acessório, tá? Então aqui a gente tem o parafuso de ajuste, né, da profundidade da nossa prega. Nós temos 1, 4, 6 e 8 de profundidade. Então a gente ajusta desrosqueando para baixo, desta forma, ó. Ou desrosqueando, ou na verdade rosqueando, né? Girando para cima, sentido horário, desta forma. Do 1, aí vai pro 4, pro 6 ou pro 8. Aí você escolhe a profundidade da sua prega, porque ele vai fazer exatamente esse movimento aqui, ó. O tecido vai estar aqui, isso aqui vai empurrar o tecido e esse aqui vai fazer a preguinha na hora da costura. Na hora que a agulha desce, esse aqui vai estar inserido na máquina, né? Aqui, ó. Essa parte aqui vai estar inserida na máquina, bem aqui, ó. E aí ele vai fazer esse movimento. Na hora que ele faz esse movimento, ele bate aqui e faz a profundidade. Tá vendo, ó? É esse movimento assim, ó. Empurrou, desceu. Empurrou, desceu. E assim ele vai fazendo as pregas de acordo com o intervalo que você fez aqui. Aqui é o mecanismo, né, que vai empurrar o tecido para fazer a prega. E aqui é o mecanismo que vai ali na agulha para fazer o ponto de acordo com a configuração que você fez aqui. Então a gente entendeu sobre o mecanismo aqui do nosso acessório. Agora a gente pode ir para a parte de como inserir na máquina corretamente. Isso é muito importante, tá? Bom, agora nós vamos inserir o nosso acessório na máquina, tá? Mas antes a gente precisa fazer algumas coisas antes de começar a trabalhar com o nosso acessório, tá? Então a primeira parte é inserir a nossa linha na agulha. Por quê? Quando a gente insere esse tipo de acessório na máquina, dificulta um pouquinho mais a passagem da linha na agulha. Então o ideal é que você faça a passagem da linha na agulha antes de inserir esse tipo de acessório na sua máquina, tá? Então a gente vai fazer uma passagem bem simples aqui, vamos utilizar o passador de linha. Então a gente vai pelo guia do lado esquerdo, pelo gancho da agulha e pelo guia do lado direito. Vamos puxar para trás, desta forma, vamos pegar a nossa linha. Prontinho, desta forma aqui. Pronto, fez a passagem de linha. Agora a gente vai fazer a retirada do nosso calcador que já está na máquina, porque a gente não vai utilizar ele, e sim o calcador que já está no nosso acessório. Então aqui no botãozinho de liberação a gente libera o calcador e já pode reservar para um outro momento. Agora sim a gente pode começar a inserir o nosso acessório na máquina, mas antes a gente precisa entender dois tópicozinhos desse acessório. Um que antes, o primeiro passo para a gente inserir vai ser a alavanca de movimentação, que é essa daqui, ó, da parte de cima, ó. Essa alavanca de movimentação, a gente pode liberar aqui, ó. Essa alavanca de movimentação, ela precisa ser inserida primeiro, porque ela vai no parafuso de fixação da agulha e depois o calcador, no suporte do calcador, tá? Então o primeiro passo é a alavanca de movimentação e o segundo passo é inserir o calcador no suporte do calcador, tá? Então é bem simples. Então a gente vai inserir aqui primeiro dessa forma, tá vendo?
Viu que a gente inseriu aqui primeiro no parafuso da agulha. E agora a gente vai inserir delicadamente o nosso calcador no suporte do calcador. E pronto. Seu acessório já está fixado na máquina corretamente. Como a gente descobre se está fixado corretamente? Fazendo aqui o processo de levantar e abaixar a nossa agulha. O bom é que a gente também já pesca a nossa linha da bobina. E agora sim a gente pode colocar o acessório em prática, fazendo as pregas e os franzidos. Então, bora lá! Bom, a configuração aqui do intervalo de pontos é bem simples, tá? A gente vai levantar aqui a nossa alavanca e vai selecionar aqui o intervalo que a gente quer. Intervalo de 1, intervalo de 6, intervalo de 12, ou até mesmo a costura reta, não tem problema. Basta você escolher aqui de acordo com a sua necessidade, tá? Ó. Então o reto ele vai ficar assim, em pé mesmo. O 12, o 6... ou 1. No caso, a gente vai trabalhar com 6 aqui, tá? Para fazer a demonstração. Agora a gente vai para a parte da costura de fato. Bom, a gente vai começar a costurar aqui, tá? Mas antes a gente vai entender um pouquinho sobre as margens de costura que a gente tem nesse acessório, tá bom? Então a primeira delas é de 0,8 centímetros, que fica localizada bem aqui, ó. Essa é a margem limite para costurar 0,8 centímetros, é nessa frestinha bem aqui, onde a gente vai posicionar o tecido na diagonal e fazer a configuração aqui de acordo com a anatomia do nosso acessório. E aí a outra configuração é a margem de 2,5 centímetros, que vai bater bem aqui, tá? Isso é referente à agulha centralizada, tá? Então de 0,8 centímetros e de 2,5 centímetros, tá? Agora nós vamos inserir o tecido na máquina, fazendo a configuração das duas margens, tá? De 0,8 centímetros e de 2,5 centímetros. Bom, agora nós vamos inserir o tecido no nosso acessório, tá? De acordo com as margens de costura, eu vou inserir tanto no de 0,8 centímetros quanto no de 2,5 centímetros, tá? Mas a gente tem que se atentar em algumas questões para a gente inserir o tecido. Uma delas é deixar uma margem de segurança de tecido para você fazer o seu trabalho. Geralmente é de 3 dedos ou de 3 a 4 centímetros. Isso vai de acordo com o que você ficar confortável, tá? A pessoa que entende mais sobre costura, sobre manejo e afins, não precisa necessariamente deixar uma margem se tem confiança, tá? Mas o ideal é que você deixe uma margem de segurança para não perder o projeto em algum momento, né? É mais literalmente para ter uma margem de segurança. Tá? Assim você tem uma segurança maior do que você está fazendo ali, utilizando o acessório, utilizando a máquina, e isso serve para qualquer outro projeto. Então, primeiro eu vou inserir aqui na margem de 0,8 centímetros, é bem simples. A gente vai inserir o tecido na diagonal desta forma. A gente pode observar aqui, ó, que entrou, ó, tá vendo? Naquela frestinha de 0,8 centímetros. A gente sobe aqui delicadamente, ó, desta forma, e empurra o tecido para trás desta forma. Deixei uma margem maior aqui, ó, mas aí vai de acordo com o que você achar e sentir a necessidade, tá bom? Então aqui a gente já inseriu o nosso 0,8 centímetros, nossa margem de 0,8 centímetros. E é dessa forma, sem mistério e sem muita técnica avançada ou algo do gênero, tá? É bem simples. Insira o tecido na diagonal, na frestinha, desce e sobe e insere até o final, tá bom? Então agora a gente vai colocar na de 2,5 centímetros. Então é o mesmo processo. Na diagonal, agora não mais na frestinha, você vai por cima, ó. E você vai até o final aqui, ó. Então na diagonal a gente empurra o tecido até o final. Viu? Desta forma, sem mistério nenhum. Fácil, prático e vai te ajudar no dia a dia, tá? Então agora sim a gente pode começar a costura, fazer os nossos franzidos e as nossas pregas.
E a gente vai fazer agora a configuração aqui, ó, do intervalo de pontos que a gente vai fazer na nossa prega, tá? Então vamos começar pela prega e por final pelo franzido. Bom, já inserimos o tecido aqui no nosso acessório, já fizemos as configurações da nossa máquina 2008S Janome, ponto reto, comprimento do ponto entre 2 e 3 e tensão da linha 3. E agora sim a gente pode ligar a máquina. E agora sim a gente pode começar os nossos trabalhos na costura. Então devagar, vamos lá. Verifique se o calcador está abaixado, se está tudo fixado e podemos começar. Viu como é fácil, prático? Agora a gente pode parar. Vamos tirar aqui. E prontinho. Viu como é fácil? Esse aqui é a utilização do estágio 6, que são 6 pontos, ele faz a prega. 6 pontos, ele faz a prega. O intervalo de 6 pontos. Bom, fiz algumas configurações aqui para ter uma melhor visualização. Agora nós vamos para a etapa de 12 pontos, tá? Que é o intervalo de 12 pontos. A partir de 12 pontos, ele faz uma prega. Então, vamos lá. O excesso e aqui está, ó. A partir de 12 pontos ele forma uma preguinha. Viu como fica bonito? Agora a gente vai para o franzido, que é o intervalo de 1 ponto. Então, a gente vai inserir aqui o tecido novamente, desta forma, e vamos fazer a configuração do intervalo de 1 ponto, que aí vai formar o nosso franzido. Então a gente pode abaixar o calcador, sempre lembrar de abaixar o calcador, e a gente pode iniciar o trabalho. Opa! Ó, isso pode acontecer, tá? Tem que ter cuidado. Se você vê que não tá saindo, você levanta o calcador, tira o calcador, sobe a agulha no ápice e tira delicadamente, ó. Podemos ver aqui que prendeu. Não tem problema, isso pode acontecer. Chegou a fazer aqui o franzido, mas aí enganchou em algum momento aqui. O que a gente faz? Vamos retirar o tecido delicadamente, tá? Para não danificar a peça e nem o acessório, tá? Vamos cortar aqui a linha, fazer a liberação. Então aqui o acessório já está liberado e o tecido a gente pode reaproveitar se for um retalho, tá? Se for um retalho a gente pode reaproveitar, ou se for a peça oficial que você esteja fazendo, você só pega aqui o descosturador e vem aqui tirando delicadamente a linha. Então eu vou fazer a retirada aqui e eu já volto. Então eu voltei aqui, ó, eu já tirei a linha do tecido, tá? Eu vou reservar e a gente vai tentar entender o que aconteceu aqui, tá? Pode ser que tenha enganchado em algum momento aqui, na hora da prega ter feito uma passagem atropelada, né? Isso também pode acontecer, mas é muito raro. Outra também pode ser a passagem de linha, então a gente sempre recomenda fazer a passagem de linha novamente, tá? Então vamos fazer a passagem de linha aqui novamente. É importante que você se atente a essas questões que podem acontecer até mesmo no seu dia a dia, tá? Então aqui a gente pode fazer a passagem. Aqui, feita a passagem novamente. Eu gosto de fazer a passagem de linha novamente também na bobina, tá?
porque é essencial que a bobina esteja passada corretamente a linha. Então eu gosto de fazer a passagem de novo. E a gente pode reservar aqui e pescar a nossa linha da bobina. Então, pesquei, tiro o excesso. A gente pode colocar a nossa caixa de acessórios de novo. E a gente pode recolocar o nosso acessório novamente na máquina, tá? Então aqui, ó, essa é a primeira parte, a alavanca. Então a gente aqui delicadamente levantamos o nosso calcador e vamos colocar. Confere se tá certinho, com calma, que encaixa. Confere para ver se está tudo encaixadinho. Pronto. Levantado, confere para ver se está tudo certinho. Linhas aqui. Aí a gente pode novamente inserir o tecido no nosso acessório. Deixa uma margem de costura. Está tudo certinho, abaixa o calcador, vê se está aqui certo no nível que você quer. No caso, a gente vai trabalhar um intervalo de 1 ponto para fazer a nossa prega, tá? E agora a gente pode começar novamente o processo da costura, tá? Então vamos lá, se atentar aqui, vamos primeiro devagar para ver se vai acontecer mais alguma coisa, mas creio eu que não, tá? Então, ó, fez de novo. Então, o que a gente pode se atentar novamente? Em ver o que está acontecendo. Pelo que eu entendi aqui, os dentes estão com algum problema para... Então, aqui a gente vai fazer as mini preguinhas, tá? Eu tô no estágio 1, que é o intervalo de 1 ponto para fazer a prega. É como se fosse um pequeno franzido, né? Que vai te auxiliar quando você precisar fazer um franzido. A gente pode começar aqui. Aqui, ó, a gente pode observar que fez pequenas preguinhas. Deixa eu dar uma esticadinha aqui. Ó, fez pequenas preguinhas aqui, ó, no intervalo de um ponto de costura, tá? O ideal é que você, nessa etapa, possa utilizar a de 0,8 centímetros, que fica ideal, fica na margem, fica aquela margem quase de 1 centímetro, para você fazer a costura aí no seu cantinho da costura, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilha, deixe seu comentário, deixe a sua dúvida ou alguma sugestão de conteúdo que a gente possa fazer para vocês aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!